Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, aqui mais um material do nosso canal Professor Samarques Esclarecer. Como sempre pedindo para todos vocês que possam se inscrever em nosso canal, compartilhar, comentar, curtir. Vá lá no sininho, dá um toque para você ser notificado de todo o material que nós produzirmos. Esse canal precisa realmente da sua participação, que seja uma participação respeitosa, para sempre nós termos um debate propositivo e assim evoluirmos. Tanto nessa questão no caso da evolução tecnológica do nosso material, assim como em termos de busca de conhecimentos, porque afinal de contas o nosso objetivo é te esclarecer. Pessoal, muito bem. E a escalada na guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, ou seja, esse ataque de duas grandes potências militares, diga-se Estados Unidos da América e Israel, vale ressaltar que praticamente já é um conflito regional, portanto, um conflito que já abrangeu todo o Oriente Médio. Poucas regiões ainda não estão envolvidas nesse conflito, onde pelo menos 14 países estão envolvidos, entre os quais Estados Unidos e Israel, mas também nós temos o Catar, nós temos a Jordânia, nós temos Israel, nós temos o Bahrein, nós temos o Líbano, o ataque, por exemplo, à ilha de Chipre no mar Mediterrâneo, domínio britânico, nós temos o Líbano, né? Israel hoje invadiu o sul do Líbano, de onde está estabelecido o grupo Hezbollah, que por sua vez lançou muitos foguetes hoje sobre os colonos residentes, no caso, instalados ali ao norte de Israel, que coincide após a fronteira com o sul do Líbano. Portanto, hoje Israel já começou a fazer incursões terrestres sobre o Líbano, portanto, o Líbano já está mergulhado praticamente no conflito e muitas cidades, pelo menos mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil libaneses, que é um país de maioria cristã, realmente fugiram dessas cidades ao sul do Líbano. Nós temos o Catar, nós temos os Emirados Árabes Unidos, nós temos o Iraque, Omã, Bahrein, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Ilha de Chipre, que foi atacada. E como sempre, relembrando o seguinte, como o professor Leonardo Trevisan, que segundo a Forbes, segundo o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, pessoa que eu tenho como grande referência em termos de geopolítica no Brasil, que a riqueza de Donald Trump em fevereiro de 2025 era de 3,2 bilhões de dólares. Repito, segundo a Forbes, segundo o professor Leonardo Trevisan, a fortuna de Donald Trump era de 3,2 bilhões de dólares e em outubro chegou a 7,2. Portanto, passou de 3,2 para 7,2 bilhões de dólares, portanto, aumentou em 4 bilhões de dólares em apenas 8 meses a fortuna de Donald Trump. E aí é uma coisa extremamente absurda, execrante, um verdadeiro deboche ao papel da Organização das Nações Unidas, que é quem tem legitimidade para tratar, para versar sobre demandas internacionais. E hoje a ONU, que infelizmente fica em território norte-americano, era para ser um território absolutamente neutro, absolutamente independente, a ONU tem sido tratada com total desdém pelo principal país que compõe a Organização das Nações Unidas, pela maior potência econômica militar da Terra, através de um megalomaníaco altamente denunciado, citado em mais de 1000 vezes em documentos de um abusador sexual, inclusive de crianças e adolescentes, que teria se suicidado em uma prisão norte-americana chamado Jeffrey Epstein. Então, o cidadão Donald Trump, acusado, citado mais de 1000 vezes, envolvidos até o olho com Jeffrey Epstein, nesses abusos, né, supostamente abusos, contra inclusive crianças e adolescentes nos Estados Unidos, mas um cidadão extremamente megalomaníaco que não respeita minimamente o direito internacional. Portanto, qual é o absurdo agora de total desrespeito à ONU, totalmente desrespeitoso em relação àquelas pessoas que estudam, que estudaram sobre diplomacia. Os dois principais negociadores dos Estados Unidos,
o seu genro, que é o Jared Kushner, que é seu genro, grande empresário do setor imobiliário, relembrando sempre que Donald Trump é um mega empresário do setor imobiliário, e Steve Witkoff, que é um brilhante empresário também do setor imobiliário. Ora, veja só, ele colocou dois grandes empresários do setor imobiliário para debater sobre guerras, para debater sobre relações internacionais. Esses dois sujeitos, eles nunca passaram por uma faculdade de relações internacionais, eles nunca fizeram curso de diplomacia, ou seja, absoluto desrespeito verdadeiramente à Organização das Nações Unidas, que estão os homens mais brilhantes do mundo no trato da história, no trato da geopolítica, no trato da diplomacia. E aí ontem foi convocado o Conselho de Segurança da ONU. E quem presidiu o Conselho de Segurança da ONU? Uma jovem, esposa de Donald Trump, Melania Trump, que fez menos de um semestre de uma faculdade de moda na Eslovênia. Ela não é norte-americana, ela é imigrante dos Estados Unidos, portanto não foi perseguida pelo ICE, né? Pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. E essa moça leu textos no Conselho de Segurança da ONU para tratar sobre a guerra contra o Irã. Quer dizer, uma pessoa que não entende nada minimamente de diplomacia, de geopolítica, de nada. Essa senhora, ela entende de moda. Sem querer desmerecer os profissionais de moda, mas ela não entende nada sobre esse trato da diplomacia, sobre assuntos internacionais. Quer dizer, ela na ONU representando a maior potência econômica e militar do mundo, nos membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, que é quem decide sobre guerra e paz no planeta Terra. O que pode dar? Nada. Qual é o interesse dos Estados Unidos, neste caso aí da guerra do Irã? É claro, cortina de fumaça sobre o escândalo do caso Jeffrey Epstein. Para que as pessoas momentaneamente esqueçam de que Donald Trump é citado mais de 1000 vezes. Primeiro. Segundo, interesse econômico e financeiro. Os interesses econômicos e financeiros de Donald Trump, de Steve Witkoff e de seu genro Jared Kushner, o interesse desses homens, assim como Benjamin Netanyahu, que também tem interesse, inclusive, em criarem, montarem, construírem resorts na faixa de Gaza durante 40 quilômetros, em 40 quilômetros de praias na faixa de Gaza, de frente para o mar Mediterrâneo. O interesse deles é petróleo, o interesse deles é terra para fazer resort. Por exemplo, quem financiou a campanha de Donald Trump? Os empresários do setor petrolífero, que estão lucrando muito. Por exemplo, o principal concorrente dos Estados Unidos em termos de gás natural é o Catar. O Catar nos Emirados Árabes Unidos, Emirados Árabes Unidos é o principal concorrente dos Estados Unidos no que diz respeito à venda de gás de cozinha. E é a região, os Emirados Árabes Unidos, que mais está sofrendo ataques do Irã. É dizer, se por acaso tem um colapso do petróleo no mundo, as empresas petrolíferas norte-americanas, financiadoras da campanha de Donald Trump, lucram horrores. E claro que, evidentemente, bancando esse cidadão. Por exemplo, a maior refinaria de petróleo do mundo, que é a refinaria na Arábia Saudita, a maior refinaria do mundo, que praticamente representa, pessoal, 40% da economia da Arábia Saudita, a maior refinaria de petróleo do mundo, que refina quase 600 mil barris de petróleo por dia, que representa 40% da economia da Arábia Saudita, está em chamas. A refinaria Ras Tanura, lá na Arábia Saudita, ela está em chamas, atacado pelo Irã. E aí vocês acham que Donald Trump e os Estados Unidos estão preocupados? Claro que não, porque os Estados Unidos da América é o maior produtor de petróleo do mundo. O maior produtor de petróleo da Terra se chama Estados Unidos da América, inclusive tem petróleo suficiente até para exportar. Então essa crise do petróleo, com o Irã explodindo, por exemplo, plataformas de petróleo, refinarias de petróleo, fechou o Estreito de Hormuz, atingiu 3 navios petroleiros, tem navio petroleiro afundando, que além da tragédia ambiental, fez com que, por exemplo, o barril de petróleo hoje chegasse a $82, e o gás de cozinha na Europa, o preço internacional, nesses 3 dias aumentou mais de 30%. Quem lucra?
empresas norte-americanas de gás, empresas norte-americanas que exploram o setor petrolífero. Exatamente essas empresas que bancam Donald Trump e seus compatriotas do Partido Republicano em termos eleitorais. Valendo ressaltar que a manutenção de tragédia é bom para a imagem de Benjamin Netanyahu, que vai ter eleições, no caso, em outubro. Portanto, é todo um jogo de interesses econômicos, financeiros e políticos. Não tem nada a ver com levar para o Irã, como levar para qualquer lugar do mundo a democracia, a liberdade, como eles mentiram, por exemplo, em relação à Venezuela, dizendo que o Nicolai Maduro era um traficante que era de um cartel chamado de Los Soles. Esse cartel nunca existiu e não teve nenhuma prova de que Maduro, que é um ditador, evidentemente, de que Maduro um dia se envolveu com o narcotráfico. E a extrema-direita no mundo inteiro apoiando esse tipo de coisa. A extrema-direita que não percebe que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. E que se tiver terceira guerra mundial, esse mundo não vai ter direita e nem esquerda. Essa é uma coisa absolutamente insana o comportamento desse pessoal. Mas vamos para hoje. Pessoal, o Donald Trump, como sempre, mentiroso, ele disse que Joe Biden, por exemplo, na guerra da Ucrânia, deu armas para a Ucrânia de tal maneira que nos Estados Unidos estão faltando hoje munição. Como pegou muito mal a sua colocação, e de que os Estados Unidos supostamente estariam com pouca munição nesta guerra contra o Irã, melhor que a câmera, com essa guerra contra o Irã, pegou muito mal, logo ele disse que ele tem a capacidade de produzir munição em grande velocidade, inclusive eles copiaram o drone Shahed do Irã, e agora o chamaram de Lucas, esse drone copiado da tecnologia da gambiarra do Irã, né? E eles copiaram, inclusive estão dizendo que o enxame de drone com antena Starlink é capaz de promover o estrangulamento na China, caso a China se atreva a entrar no Kuwait, sendo que o Kuwait não é reconhecido como independente. O Kuwait faz parte, sim, da República Popular da China, que é a China continental, que é a China socialista. Só que Donald Trump ele esquece de uma coisa, que a China falou para o mundo, publicou para o mundo que eles criaram uma arma agora, um sistema, que é o mesmo sistema do micro-ondas da residência da gente, capaz de bloquear satélites, inclusive satélite Starlink. Então, no caso de um conflito entre Estados Unidos e China, esses drones e nenhum míssil norte-americano irá conseguir ter nenhum efeito contra a China. Porque os satélites que guiam todo esse arsenal ficará praticamente inerte, tipo um peru bêbado no meio de um tiroteio, ou seja, sem direção nenhuma. Eles não vão conseguir. Além de que os drones, por exemplo, a China está negociando já o míssil com o Irã, que os Estados Unidos não têm sistema para interceptá-lo. Esse míssil chinês, ele chega a velocidade de 10 Mach. Ora, 10 Mach. O Fatah 2 chega a de 13 a 15 Mach. Mach é a velocidade do som. O Fatah 2, que é um míssil hipersônico do Irã, está causando muita destruição em Tel Aviv. E o Irã também tem atacado Jerusalém, inclusive aconteceu ontem hoje, uma situação extremamente delicada e perigosa. Qual? Os ataques do Irã chegaram próximos ao Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o local mais sagrado do povo judeu, do povo israelense. Porque aquilo ali tudo é muito perto em Jerusalém. O local mais sagrado de nós cristãos é a Igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo foi enterrado. O segundo é a Igreja da Natividade, onde Cristo nasceu. Mas o dia mais sagrado de um cristão é o dia que ele morre. Portanto, data mais sagrada da gente, Sexta-feira Santa. Segunda, Natal. Então não é o nascimento, é a morte. O local mais sagrado do mundo cristão é o Santo Sepulcro, que fica bem próximo do Muro das Lamentações, que é o que sobrou do templo do rei Salomão, destruído pelos romanos no século I da era cristã. O Muro das Lamentações. Os ataques do Irã chegaram bem próximos.
que por sua vez fica próximo ali também do Domo da Rocha, que é o local onde o corpo de Maomé teria sido colocado e subido para os céus, corpo e alma. Pessoal, é tudo muito perto um do outro, que é o segundo local mais sagrado dos muçulmanos. Então, se por acaso um desses símbolos religiosos for atacado, não tem como segurar uma terceira guerra mundial. Muito bem. Então, por exemplo, no Irã, hoje, o que aconteceu? Israel promoveu mais uma ousadia. Mataram o Ayatollah Ali Khamenei. No mundo do Oriente Médio, existem pelo menos 300 milhões de muçulmanos xiitas. Osama Bin Laden era sunita. Saddam Hussein era sunita. Al-Qaeda era sunita. O Irã é xiita. E naquela região existe pelo menos 300 milhões de xiitas, onde o Ayatollah Ali Khamenei estava entre os 3 líderes religiosos mais importantes dentro do islamismo xiita. Então, essa morte desse líder religioso para querer tomar o governo do Irã, que eles não irão, qualquer pessoa que assumir o governo no Irã, caso realmente eles caiam, não escapa. Porque os xiitas não irão deixar. Ali são 95 milhões de xiitas. Shah Reza Pahlavi jamais irá comandar o Irã, sua família, ou ele mesmo, filho do que foi expulso de lá em 1979, que era marionete dos interesses norte-americanos. E o que Israel fez hoje? Simplesmente Israel fez um ataque à cúpula do governo para escolher o novo Ayatollah, líder maior do Irã, em Qom, no Irã, que é o prédio da Assembleia dos Especialistas, da Assembleia dos Peritos, que reúne em torno de 88 ayatollahs, exatamente para escolher o líder supremo do Irã. Quer dizer, atacar imaginando que eles estavam reunidos. Iriam assassinar pelo menos 88 ayatollahs. Olha a chance do Irã perder a paciência com Israel e jogar sobre Israel uma bomba suja. Uma bomba, no caso, um Fatah 2, que eles não conseguem interceptar, porque o domo de ferro tem se mostrado extremamente ineficaz, com defeito, falhando direto, e tem caído muitos mísseis e drones sobre Tel Aviv. Tel Aviv tem bairros inteiros praticamente em destroços. Se eles não estão conseguindo, se eles jogam um míssil Fatah 2 com urânio enriquecido, Israel, que é um país pequenininho, com uma população pequenininha, acabou o Estado de Israel. E é lógico que se Israel é uma potência nuclear, Israel imediatamente fará um bombardeio, um ataque nuclear contra o Irã. Radioatividade pega o Paquistão, que tem arma nuclear. Pega a Índia, que tem arma nuclear. Pega a China, que tem arma nuclear. Pega a Rússia, que tem arma nuclear. Pega a Coreia do Norte, que tem arma nuclear. É uma guerra nuclear. É a terceira guerra, é o fim da humanidade. Está perto de acontecer isso. A qualquer momento acontece isso. Israel está completamente fora de controle, juntamente com esse louco do Donald Trump, esse megalomaníaco do Donald Trump, movido por interesse econômico e financeiro, e tudo como cortina de fumaça também sobre os escândalos, supostamente seus abusos sexuais. Que esta guerra não irá apagar esses arquivos. Portanto, o Irã teve essa assembleia dos especialistas da Assembleia dos Peritos, que iriam estar reunidos, 88 ayatollahs, para escolher o novo líder supremo. Além de atacarem também o gabinete do Conselho de Segurança Suprema do Irã. Muito bem. O Irã também atacou a usina no Irã também, Israel atacou a usina nuclear de Isfahan. Ora, se a usina nuclear de Isfahan no Irã foi atacada e está em chamas, a possibilidade real de vazar radiação. O Bahrein, a base do Bahrein dos Estados Unidos está em chama, destruído. Além de que no Bahrein também, o que aconteceu? Os Estados Unidos, na certeza de que suas bases militares no Oriente Médio seriam atacadas,
o que os Estados Unidos fizeram? Pegaram e evacuaram a maior parte, principalmente dos seus oficiais de dentro das bases. Os Estados Unidos colocaram onde? Em prédios. Então o Irã descobriu o prédio onde o alto comando da base de Bahrein, que é uma das principais bases militares no caso, e simplesmente atacou com drones. E os Estados Unidos mentindo o tempo todo que somente 3 militares norte-americanos morreram. Nunca. Tem muitos mortos. Esse prédio foi duramente afetado com o alto comando do exército norte-americano, principalmente ali da 5ª Frota Naval, que é a Frota Naval norte-americana responsável pelo controle, pela atuação militar norte-americana no Mar Vermelho, no Mar das Arábias, no Golfo Pérsico. Resumindo, a região do Oriente Médio tem como base militar norte-americana imperialista a 5ª Frota Naval. Em Omã, o porto de Dum também foi atacado, o porto de Dum está em chamas. E um petroleiro na península de Musadan também foi atingido, está derramando petróleo na região do Oriente Médio ali, causando, além de tragédia ambiental, mas também crise do petróleo para o mundo. Portanto, já são 4 petroleiros atacados. E Omã, no caso. Muito bem. No prédio em Palm Jumeirah. O que é o Palm Jumeirah? É um bairro de bilionários na região de Abu Dhabi. Abu Dhabi é capital dos Emirados Árabes Unidos. Né? Abu Dhabi é capital dos Emirados Árabes Unidos. E Dubai fica exatamente, uma cidade fica exatamente nos Emirados Árabes Unidos. O aeroporto de Dubai foi atacado, boa parte está em chamas. E de Zayed, outro aeroporto também de Dubai, que também foi duramente atacado por drones do Irã. A Arábia Saudita teve hoje o ataque à Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos foi duramente atacada e foi evacuada e foi fechada. Na Arábia Saudita, a Embaixada dos Estados Unidos, assim como o consulado no Paquistão, também foi atacado e morreram quase 10 pessoas pelas forças de segurança que protege, no caso, o consulado no Paquistão. Vale ressaltar que, evidentemente, foi evacuada e só existe lá a força de segurança, mas foi muito danificado o consulado no Paquistão. Então, a Arábia Saudita teve a Embaixada dos Estados Unidos atacada, o consulado no Paquistão e, como eu já disse para vocês, na Arábia Saudita, a refinaria de Ras Tanura, que é a maior refinaria do planeta Terra. Portanto, algo que produz boa parte do petróleo que é consumido no mundo. Na ilha de Chipre também, que tem uma base militar do Reino Unido, foi atacada também, que fica no mar Mediterrâneo. O Iraque, a base norte-americana de Erbil, dos Estados Unidos, foi atacada no Iraque. O Iraque tem uma coisa interessante, o Iraque é um país sunita. Mas boa parte dos xiitas lá do Oriente Médio vive também no Iraque. Certo? E um detalhe, no norte do Iraque existe um povo apátrida, um povo que não tem pátria, um povo que não tem país, que são chamados curdos. Armados pelos norte-americanos, os curdos, exatamente usados pelos Estados Unidos para lutarem contra o Estado Islâmico. Estado Islâmico foi um grupo que surgiu de dentro da Al-Qaeda. A Al-Qaeda que foi criada, financiada e treinada pela Central de Inteligência dos Estados Unidos e que teve como criador Osama Bin Laden, que era um engenheiro que estudou nos Estados Unidos, que era aliado dos Estados Unidos, que foi financiado pelos Estados Unidos, assim como os talibaneses significa estudantes. De 1979 até 1989, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, destruindo da família Bin Laden, sócia da família Bush, Bush pai, Bush filho, um gasoduto para retirar gás natural do Afeganistão a partir do Mar Cáspio, gerando prejuízo à família Bin Laden e, consequentemente, à família Bush. Entenderam como tudo tem jogada econômica? Tudo. Então é a grande verdade. O Kuwait também, a base norte-americana militar de Al-Salem também foi destruída. Olha só, a base militar norte-americana foi destruída no Kuwait. O Kuwait foi aquele país que em 1990, em dezembro de 1990, Saddam Hussein atacou o Kuwait. E os Estados Unidos, Saddam Hussein é uma cria norte-americana na guerra contra o Irã. O que aconteceu? Aconteceu a Revolução Islâmica em 1979, quando o Ayatollah Ali Khomeini derrubou o aliado norte-americano Shah Reza Pahlavi. 1979. Em 1980, Saddam Hussein invadiu uma pontinha do Irã.
gerando a guerra Irã-Iraque, que começou em 1980 e terminou em 1988. Ora, se o Ayatollah Ali Khomeini derrubou o Shah Reza Pahlavi, aliado dos Estados Unidos no Irã, retirou o controle dos Estados Unidos sobre o petróleo do Irã em 79. Khomeini, Irã, xiita. Saddam Hussein, sunita. Quando Saddam Hussein entrou em guerra contra Khomeini do Irã, a guerra Irã-Iraque de 80 a 88. Ora, quem foi que os Estados Unidos apoiaram? Saddam Hussein e o Iraque, que é sunita. Inclusive deram a Saddam Hussein armas químicas e biológicas, pelo menos 400 quilos de produtos químicos e biológicos, para usarem contra os iranianos e contra os curdos, que hoje são armados pelos Estados Unidos. Foram armados para lutarem contra o IA, o Estado Islâmico, que é uma dissidência da Al-Qaeda criada pelos Estados Unidos. Ou seja, eles criam serpentes nos seus interesses geopolíticos, econômicos, enfim, e depois as serpentes os picam, como foram as Torres Gêmeas, e é isso que acontece. Mas são crias deles, das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos. Aí o que acontece? A guerra Irã-Iraque terminou em 88, certo? E aí, em 1990, em dezembro, Saddam Hussein invadiu o Kuwait, porque o Iraque praticamente não tem saída para o mar para escoar o seu petróleo. Só tem como pela região de Shah Arábia, ali na pontinha do Irã. E aí o que acontece? Os Estados Unidos conseguiram autorização da ONU e à frente de 29 países foi a chamada Guerra do Golfo, que não durou nem um mês, com a operação chamada de Tempestade do Deserto, comandada por dois grandes generais norte-americanos famosos, Colin Powell e Donald Rumsfeld. Condoleezza Rice era líder do Estado, né? Secretária de Estado norte-americano, depois veio a Madeleine Albright. Então, os Estados Unidos, com a Operação Tempestade do Deserto, expulsaram Saddam Hussein de dentro do Kuwait. Quando os Estados Unidos expulsaram Saddam Hussein do Kuwait, foi ali que os Estados Unidos pegaram as armas de destruição em massa que eles tinham dado para o Iraque e destruíram, levaram. Foi ali que Saddam Hussein disse: eu vou sair do Kuwait, mas eu vou explodir tudo. Eles explodiram todos os poços de petróleo do Kuwait. Os Estados Unidos disseram que levariam 5 anos para apagar os incêndios. Não levaram nem 6 meses. Exatamente, o petróleo do Iraque hoje é controlado pelos Estados Unidos. É isso? Tanto assim como o petróleo do Iraque, assim como o petróleo do Kuwait, assim como o petróleo da Arábia Saudita. Então, a base de Al-Salem dos Estados Unidos no Kuwait foi destruída também. A embaixada em Amman, na Jordânia, foi fechada, com medo, portanto, de ataque a partir do ataque da embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita em Riad, capital da Arábia Saudita. E outra coisa muito grave, pessoal. Desculpa, gente, perdão. O Líbano foi invadido por terra por Israel. O Líbano tem ao sul do seu território Hezbollah. Mas não só o Líbano, como a Jihad Islâmica. Inclusive, eles já ameaçaram atacar o canal de Suez, que fica somente a 400 quilômetros, pelo menos afundar 2 navios no canal de Suez para estrangular o comércio mundial. Os Estados Unidos, agora à noite, disseram que, caso o Estreito de Hormuz fique fechado, ele vai mandar, Donald Trump vai mandar navio de guerra escoltar navio petroleiro pelo Estreito de Hormuz. Qual é a empresa que vai ter coragem? É rapidinho, o Irã mina o território, a área. Uma área que chega até, olha, uma largura, quando ele vai se estreitando, ele tem em média 34 quilômetros. 34 quilômetros é como se fosse do centro de São Luís até São José de Ribamar. São, em média, 5 quilômetros da beira-mar em São Luís até a base de Alcântara. Depois da base de Alcântara, só mais 3, 4 quilômetros. Portanto, se olha de longe. E os navios, eles passam somente pelo canal, que somente tem 3 quilômetros. Qualquer lança-foguete acerta o navio petroleiro da margem das praias do Irã, que fica exatamente Estreito de Hormuz. Nenhuma empresa terá peito, terá coragem de passar pelo Estreito de Hormuz por causa de minas que serão colocadas por pequenos submarinos do Irã e também porque é muito fácil acertar da margem. Não tem como evitar
ali afundar o navio petroleiro ou navio graneleiro, navio de carga qualquer. Impossível. Outra coisa que Donald Trump disse, que está pensando em invadir de forma o território do Irã. Ele não tem coragem. Ele não tem coragem, porque a região que está sendo atacada é o oeste do Irã, uma região extremamente montanhosa, onde estão as forças militares do Irã. Porque o leste do Irã é puro deserto, é um território muito montanhoso, com muitos desertos, onde tem área que chega a 70 graus positivos. Um terreno acidentado. O Iraque, ele não conseguiram resolver o problema do Iraque. O Afeganistão, muito menos com os talibaneses. Onde é que eles vão conseguir? A grande quantidade de mortes entre soldados americanos vai estrangular Donald Trump e ele vai ser caçado. Tem nem dúvida. E esse ano tem eleição. Ele vai perder tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Donald Trump, com todo respeito à linguagem, a linguagem grosseira, não é macho para invadir o Irã com infantaria. E ele nunca vai vencer o Irã somente com ataques de drones e mísseis. Nunca. Não vai conseguir. Outra coisa, o regime no Irã não é aquele regime personalíssimo que você derruba o líder e acabou a liderança. Não, gente. Ali não tem a figura personalíssima de um líder. São muitos líderes. São muitos líderes. E um detalhe, o ataque de Israel, o ataque norte-americano, despertou na maioria esmagadora do povo iraniano o sentimento nacionalista contra esses dois países. Louco quem fizer alguma manifestação durante a guerra. Louco quem tentar fazer manifestação. Eles estão estimulando direto os iranianos a ir para as ruas. Eu quero é ver quem vai. De jeito nenhum. Pode ter certeza que a execução será certa. Está em guerra. Quando está em guerra, um país executa tudo aquilo que se levanta contra. Só para vocês terem uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, era obrigado até batizar criança no Brasil com o nome que tivesse italiano ou com o nome que tivesse alguma coisa em relação a japonês, alguma coisa em relação a italiano, alguma coisa em relação a alemão. Era proibido. Proíbe no Brasil, que é um país liberal, que é um país democrático, que é um país tranquilo, o povo bem, né? Trata os estrangeiros bem. Não tem como, gente. Ali ninguém vai se levantar. Despertou o sentimento nacionalista muito forte. A maioria esmagadora do povo iraniano, com o assassinato do Ayatollah Khomeini, poucos comemoraram. A maioria esmagadora está com raiva, está com sentimento de vingança, e os ataques ao país despertou esse sentimento nacionalista muito forte neles. Outra coisa, por exemplo, de todos os jornalistas assassinados no mundo, de 2023 para cá, 2/3 foram assassinados por israelenses. 2/3 foram assassinados. 2/3 dos jornalistas assassinados de 2023 para cá, quem assassinou esses jornalistas foi Israel. Hoje, 2 jornalistas da CNN. A CNN é norte-americana. 2 jornalistas da CNN, um cinegrafista e um repórter, estavam filmando ao vivo um ataque de mísseis do Irã contra Tel Aviv, lá onde fica o aeroporto Ben Gurion. Os 2 foram presos por um soldado de Israel, porque eles não divulgam a verdade dos fatos sobre o revés que Israel está sofrendo. E todos aqueles países que têm bases norte-americanas e que dizem, não, absurdo, o Irã nos atacou, atingindo a nossa soberania. Ora, gente, são bases americanas. Ou seja, eles estão envolvidos na guerra contra o Irã. Eles são países muçulmanos e estão apoiando o ataque ao país muçulmano que é o Irã. Marionetes dos interesses nossos aqui ocidentais. O que eles esperam? Serem tratados com respeito pelo Irã? O Irã não atacou ninguém. Isso significa desrespeito ao direito internacional. A Arábia Saudita, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, a Jordânia,
Enfim, todos esses países que hoje o Irã está atacando, todos eles são aliados dos Estados Unidos e Israel. Tá ok? O Irã não é um país árabe, é um país persa, mas é um país muçulmano, como esses países que o Irã está atacando. Pessoal, muito obrigado e vamos torcer para que essa situação não evolua, que eu acho muito difícil, porque a guerra já se tornou regional e a gente tem que torcer para que não escale ainda mais, que não se espalhe em si pela Ásia e que Deus permita que isso pare, porque isso pode levar verdadeiramente a uma guerra nuclear. Curta, comente o nosso material. Eu preciso realmente de vocês, que cada participação, cada curtida, cada um que se inscreve ajuda muito o canal e nós vamos crescer. Afinal de contas, o professor Samarques busca esclarecer. Grande abraço, gente.